Oi gente, tudo bem? Hoje nós estamos aqui para a gravação de mais uma aula, né? Essa aula é direcionada para os nonos anos, é uma aula também de revisão para vocês. Acredito que vocês já viram essa aula, né? Quando estavam na sala de aula presencial. Eu sou a professora orientadora, Ana Cláudia. Iremos falar sobre o Brasil, a história do Brasil. E o tema de hoje, a gente vai falar sobre a Primeira República, tá? A Primeira República no Brasil. Para a gente falar de Primeira República, a gente tem que lembrar que nós tivemos, logo após a proclamação, logo após a independência do Brasil, na verdade, nós tivemos o primeiro e o segundo império, que já foi tema de estudos anteriores, né? Então, primeiro e segundo império, Dom Pedro I e Dom Pedro II. No finalzinho do governo de Dom Pedro II, vamos ter aí um golpe militar, né? Como assim golpe militar? A República Brasileira, ela é fundada através de um golpe militar. Então tem uma junta de militares, essa junta de militares vai praticamente escorraçar, digamos assim, Dom Pedro II do Brasil, e eles vão assumir o poder. Como é que assume o poder? Provisoriamente. E quem vai assumir o poder provisoriamente? O nosso primeiro presidente da República, que foi o Marechal Deodoro da Fonseca. Isso mesmo, o Marechal foi o nosso primeiro presidente da República, né? Então a gente tem aí, no final do século XIX, a gente tem diversos grupos sociais que já não concordavam mais com o Império. Aqui a gente inclusive temos uma foto da família real, que está lá no livro didático de vocês. É a foto da família real, né, em Petrópolis, Rio de Janeiro. Então, a gente tem esse grupo social que já não concordava mais com a monarquia no Brasil, que foi, então, proclamada em 15 de novembro de 1889, a República finalizou o sistema monárquico brasileiro, que durou 67 anos. Então nós somos o único país da América Latina que, ao nos tornarmos independentes, mantivemos a mesma forma de governo de quando éramos colônia. Qual foi a forma de governo? A monarquia. E até quando essa monarquia perdurou? Até quando foi o interesse da elite brasileira mantê-los no poder. Quando já não era mais conveniente para essa elite, eles se juntaram, pediram apoio dos militares, e eu costumo dizer que nós sofremos o nosso primeiro golpe militar da história, né? Que foi a tomada do poder e a proclamação da República, tá? Sendo como nosso primeiro presidente, então, Marechal Deodoro da Fonseca. Proclamação da República, então, o que acontece? Dom Pedro II, quando ele assumiu o governo, né? Quando ele assumiu, tinha todo um debate, a gente precisa do imperador, né? E foram lá e fizeram aquela questão toda de fazer o golpe da maioridade. Quando Dom Pedro assume, né, o poder aos 12 anos de idade, então ele vai ser proclamado imperador do Brasil com 12 anos de idade, o golpe da maioridade aconteceu. E aí, quando Dom Pedro vai governando o Brasil, ele governa de uma forma liberal. O que é ser liberal no Brasil? É dar autonomia para quem? Para a aristocracia brasileira governar. Então, enquanto Dom Pedro governou o Brasil abraçando a aristocracia, dizendo para a aristocracia, que era a elite brasileira, olha, eu estou do lado de vocês, estava tudo bem. Só que Dom Pedro, com o passar do tempo, ele começou a tomar medidas muito autoritárias. E aquilo começou a sufocar quem? Os donos do poder no Brasil. Tá? Então começou a sufocar eles começaram a não gostar mais do governo que Dom Pedro II vinha exercendo, e eles determinaram que já era a hora, então, de proclamar, não é? Aqui no Brasil, uma república, um governo do povo. Então, assim, os republicanos pediram ao exército que intervisse nessa situação. Qual situação? A dissolução da Câmara. Né? Dom Pedro
Câmara. Então, quando ele dissolve a Câmara, o que ele quer dizer? Olha, eu sou absoluto. Qual é o uso de qual poder que Dom Pedro II utilizou para dissolver a Câmara? Ele utilizou-se do quarto poder. Lembra-se do quarto poder da República, que era o poder moderador, que dava a Dom Pedro a autoridade de um monarca absolutista. Mas como assim poder moderador? Quais são os poderes hoje que a gente conhece da República? Né? O executivo, o legislativo e o judiciário. Nós temos uma tripartição de poderes. Por quê? Porque um poder regula o outro poder. Quando um pesa demais a mão, o outro vai lá tentar equilibrar, uma balança, um equilíbrio. São os freios da República. Não é isso? Os poderes têm que se equilibrar. Só que no Império tinha o quarto poder, exatamente para garantir a Dom Pedro II o poder de monarca absolutista que ele era. Não é? Então a elite brasileira não gostou disso e pediu o auxílio de quem? Do Exército. Porque eu costumo falar que você governa os meus alunos, os meus ex-alunos, todos eles, quando eu começo a falar isso, eles falam, já sei, professora. A gente só governa com o apoio da elite, de quem mais? Da elite, da igreja e de quem mais? Quais são os apoios? Elite, igreja e... elite, igreja e eu esqueci o outro poder, mas eu vou lembrar. Tenho paciência que eu vou lembrar. Então, assim, então em 15 de novembro de 1889, o Marechal Deodoro da Fonseca tomou o quartel-general do Exército e anunciou o estabelecimento da República do Brasil. Então, a partir de então, nós passamos a ser uma república. Então, a gente tem a proclamação da República. Né? A proclamação da República ocorreu sem a participação popular, que a gente tem, né? O famoso quadro da Proclamação da República. A gente vai ver que tem um jornalista, Aristides Lobo, já já a gente vai falar sobre ele disse assim que o povo assistiu bestializado à Proclamação da República. Olhava um para o outro e dizia, o que está acontecendo ali? Será uma parada militar? O que está acontecendo? O que é república? Do mesmo jeito que a gente tem dificuldade de entender uma monarquia parlamentarista, ou uma monarquia, eles estavam acostumados com a ideia da monarquia, então eles não sabiam o que era república, ninguém explicou o que era república, eles sabiam que estava sendo proclamado uma república, mas o que era república, afinal de contas. Bom, então a gente tem a proclamação da República, como eu falei para vocês anteriormente, ocorreu sem a participação popular. Olha, gente, por incrível que possa parecer, Dom Pedro II foi informado no dia 15 de novembro, mas quando, professora? De noite. Quando ele já tinha que, quando o pessoal já ia dar um corre nele do Brasil. Então ele foi informado à noite, né? Diz que quem é traído é o último a ficar sabendo, foi o caso de Dom Pedro II, que ele foi traído. A proclamação da República no Brasil buscou uma ruptura com o regime anterior. Qual que era o regime anterior? Nós tínhamos o quê? Um reinado, nós tínhamos o quê? Um império. Então agora a gente está tendo uma ruptura com o regime de governo anterior, instaurada aí como uma das principais mudanças. Então, entre essas mudanças podemos citar a divisão dos três poderes, que atuaria de maneira independente com a adoção do sufrágio universal. E os poderes executivo, legislativo e judiciário, né? Sufrágio direto, que eu coloquei aqui para vocês, a palavra sufrágio é voto direto dos cidadãos aptos a votar. Então agora eu tinha essa tripartição de poderes. O poder moderador, que era exclusivo do imperador, foi extinto, obviamente, não é isso? Então a gente tem a formação das oligarquias no Brasil. Tem um ditado que diz que o Brasil ele era governado de fora para dentro. Por quê? Porque as oligarquias, elas comandavam muito. Os oligarcas, os donos das terras, os grandes proprietários rurais, mais na frente os coronéis, né, com seus mandos e desmandos, não é isso? Então a gente tem a Primeira República, que está dividida em duas partes. República dos Marechais e República da Espada, nós acabamos de falar. Quem são os marechais? Deodoro da Fonseca
Marechal Floriano Peixoto, que assume logo depois o governo, né? Porque Deodoro renuncia o poder e Floriano Peixoto assume o poder. Então, a República dos Marechais. Depois a gente tem a República Oligárquica, né? Ficou conhecido na historiografia brasileira como República Oligárquica. Essa palavra historiografia significa o estudo da história, né? A historiografia estuda a história. Então, o que acontece? O período que se estendeu aí do fim da República, o principal período, né, que vai se estender aí das oligarquias, ela vai da República da Espada ao início da Era Vargas, de 1894 a 1930. Então, a principal característica desse momento está na elite que domina o poder político e econômico, tá? E também no nome, né? No nome ao momento que é dado, estão as oligarquias comandando aí, de fato, o poder político dentro do Brasil. As oligarquias mandavam e o governo, né, era acatado. A gente tem aqui a oligarquia, refere-se ao governo de poucos, geralmente indivíduos do mesmo partido político, da mesma classe, ligado pelos mesmos interesses sociais. Então, nós tínhamos famílias no Brasil que governavam, né? Família Sarney, no Maranhão, né? Família Calheiros, em Alagoas. Vocês conhecem esses sobrenomes da política? Se vocês não conhecerem, certamente o pai de vocês é muito familiar a essas famílias. Então a gente tem aqui a República do Café com Leite. Aqui, não sei se dá para vocês perceberem bem daí, mas eu tenho um senhor sentado e eu tenho ele como uma marionete. De um lado está escrito MG. O que é MG? Eu pude escutar daqui vocês falando, professora, Minas Gerais. Do outro lado, eu pude escutar quando vocês viram o SP dizendo, professora, São Paulo. Então, o que significa isso? Eixo Minas, São Paulo. Quem era a oligarquia que comandava o poder no Brasil nesse momento? Eixo Minas, São Paulo. Então, essa era a República do Café com Leite. Então, a política do café com leite foi um acordo firmado entre as oligarquias estaduais. E esse acordo era da seguinte maneira, né, que durou durante toda a República Velha, né, que era uma alternância de presidentes no poder, sendo que os presidentes eram indicados tanto por Minas como por São Paulo. Então, os governadores dos respectivos estados, de acordo com a aliança deles, era o que subiria ao poder, o que iria a presidente da República. E os outros? Os outros não iriam, seriam somente eles, né? Então, a gente tem nas eleições, elas ocorriam muito fraudulentas. Ora, professora, que novidade. Não, não é novidade isso, verdade. Então, a gente tem que as próximas eleições, como é que aconteceu? Aqui eu coloquei uma charge. Nessa charge você vai observar, não sei se dá para você ver direitinho aí na sua telinha, está escrito assim, defunto. O cavalheiro que vai à cidade quer ter a gentileza de me fazer visar este título de eleitor. Um morto vota. Aonde, gente? Como pode? O morto vota nas eleições. Os mortos eram ressuscitados. Isso é o quê? Fraude. O que eles faziam? Pegavam o título de eleitor de uma pessoa que já havia falecido. É isso mesmo que eu estou falando para vocês. E dava para uma outra pessoa, e essa pessoa votava em nome de quem? Do falecido. Muito bem, isso mesmo. Então, tinha uma espécie também de curral eleitoral, né? Olha bem essa charge. A gente tem aqui, no curral nós temos vacas e bois, e aqui a gente tem dois homens olhando para eles, e os outros, eles estão tentando conquistar votos de qualquer curral, né? É uma crítica. E a gente tem o voto de cabresto, eram as formas que eram, né, representadas ali, aquele governo. Então, voto de cabresto, veja, aqui a gente tem, ó, escrito no braço de quem? Do burro. Eleitor. Será que nós estamos sendo burro? E aqui era quem? O político. O político vinha levando o eleitor para votar, né, no cabresto. Isso mesmo, no cabresto. Então, é uma crítica, uma charge, uma crítica de como que era obrigado pelos coronéis as pessoas a votar. Por quê? Porque o voto era aberto, o voto era direto. Era assim. Quem vota em Fernando Galdino Alves, eu voto. Quem vota em Fernando Galdino Alves, eu não voto. Você ia sofrer represálias.
Se você não votar nele, você ia sofrer represálias. Por quê? Porque ele era o candidato de quem? Do coronel. Tá? A gente tem movimentos sociais, a revolta da vacina ocorreu em outubro de 1904, quando o governador, o prefeito, né, na verdade, do Rio de Janeiro, resolveu que, juntamente com Oswaldo Cruz, que era o ministro da Saúde da época, que ia vacinar o povo na marra. Contra o quê, professora? Contra a varíola. Né? Contra a varíola, contra a febre amarela, na verdade. Perdão, gente, contra a febre amarela. Então aí eles iam lá, dois camaradas bem grandão assim do exército, junto com o auxiliar lá, o enfermeiro da saúde, né? Vacinar as pessoas. Chegava lá, as pessoas falavam assim, ele vai nos matar e tal, não sei o que, o povo se revoltou. E aí o que o presidente falou? Deixa esse povo morrer mesmo então, não vacina mais não, para com isso. Porque eles saíram quebrando tudo, quebrando carros, quebrando tudo. E aí a gente tem Canudos, né, de 1893 a 1897, a revolta da Chibata, onde o marinheiro João Cândido, que era negro, apanhava castigos físicos se não cumprisse aquilo que era determinado pelos seus superiores. Né? Então teve a revolta da Chibata, quem liderou foi o negro João Cândido, que era muito oprimido. O cangaço no Brasil, a gente ouve falar muito do cangaço, os cangaceiros. Quem é o mais conhecido, professora? Quem é o cangaceiro mais conhecido? Será que eu estou ouvindo aí? Quem é ele desse lado? E tem lá a revolta do contestado. Tá? Então as revoltas na Primeira República elas são as mais importantes, as mais citadas, são aqui: Canudos, contestados, revolta da vacina e revolta da Chibata. A Guerra de Canudos, né, foi um movimento que se instalou aí lá no sertão da Bahia, lá num lugar chamado Vaza Barris, tá, no interior, com a formação de um arraial com um líder religioso, né, que se desvinculou da igreja e passou a ter uma experiência social com áreas de igualitarismo, que inclusive irritou muito o governo, porque as pessoas foram se juntando no arraial, foram vivendo da agricultura de subsistência, foram melhorando de vida, foram deixando de beber cachaça, foram os homens se reconciliando com as suas esposas e virou aquela coisa de Deus. E aí as pessoas não estavam gostando, porque a pregação de José Maria, ele dizia que o reino de Deus era chegado a vós. Então eles entendiam que ele estava querendo restaurar a monarquia novamente. E isso irritava muitos republicanos. Né? Então a gente tem a Guerra dos Contestados, que foi lá no Paraná, Santa Catarina. Teve muita insatisfação sertaneja, pessoas pobres, né? Iam construir uma ferrovia bem onde era o terreno deles e tudo, e foi um problema muito grande que aconteceu lá. A revolta da vacina, que eu já falei para vocês, ficou com bastante violência por causa da revolta da vacinação, né? E a revolta da Chibata, que foi quando os marinheiros, negros e mestiços eram bastante oprimidos, e o cangaço, que eu perguntei para vocês lá, se eu estava ouvindo o nome do principal cangaceiro, e eu acho que eu ouvi alguém dizer, professor, Lampião, a senhora esqueceu? Não, Lampião, é o Virgulino Ferreira da Silva, Lampião. Esse movimento ele tinha a ideia de banditismo social, porque os caras eram violentos, saqueavam, roubavam, eles tinham aquelas ideias meio Robin Hood. O que é isso? Roubava dos ricos e dava para os pobres, mas nem sempre era desse jeito, né? Então o cangaço está aí, banditismo social no Nordeste, Lampião é o destaque, né? Dos cangaceiros. Então teve declínio a partir de 1930, era um Estado centralizador, eles combatiam esse declínio do controle político dos coronéis, industrialização, eles criam a industrialização de Sergipe, né? SE Sergipe, e a migração da mão de obra, tá, gente? Por hoje é só. Muito obrigada. Tchau, tchau.